Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Uma coisa para levar os projetos à frente. Mas que inventores eram esses que estavam precisando dessa ajuda nessa época? Então, inventores, porque na verdade no Brasil você sempre teve ajuda no lado científico, no lado acadêmico. Faculdades, universidades, as pessoas que desenvolvem tecnologia no Brasil têm ajuda do CNPq, dos órgãos governamentais, quando você faz parte de uma instituição. Agora, quando você é um inventor independente, você, gente como a gente, você tá aqui no estúdio, mas você fala, porra, tive uma ideia, cara. Bolei um negócio pra resolver um problema do meu carro. Que roubaram o meu carro, eu inventei um alarme diferente. Aí você fala, o que eu faço agora que eu bolei isso? Então, eu quero esse tipo de público. É esse tipo de público que a gente atinge. Um inventor independente, e a gente chama de inventor isolado. Nessa época tinha bastante? Sempre teve muitos. Muito, mas volumes absurdamente grandes. O brasileiro é um povo muito criativo. Você não tem noção o que tem de inventor no Brasil. Aí o que aconteceu? Eu saí chateado do gabinete do ministro, inclusive eu coloquei isso no meu livro, eu tenho um livro que eu escrevi, que chama Como Ganhar Dinheiro com uma Boa Ideia. E eu coloco no começo do livro que eu saí chateado, triste, no gabinete do ministro. Só que aí eu fundei a Associação Nacional dos Inventores. Fiz o que ele falou. Anos depois, 30 anos depois, eu encontrei esse ministro num restaurante. Ele já não era mais ministro. Aí eu me aproximei dele no buffet, que ele estava pegando comida. Aí eu falei para ele, ministro, porque sempre um ex-ministro é chamado de ministro, como o presidente, o ex-presidente é chamado de presidente, né? Eu falei, ministro, tudo bem? O senhor não lembra de mim, né? Ele falou, não. Eu falei, o senhor conhece a Associação Nacional dos Inventores? Ele falou, conheço, é muito famosa, né? Eu falei, ela existe por sua causa. Ele ficou espantado, botou o prato em cima da mesa, ele falou, como assim? Eu falei, quando o senhor era ministro da Ciência e Tecnologia, eu tive no seu gabinete, o senhor me pôs para fora do seu gabinete, porque eu não estava representando nenhuma entidade e eu fundei a Associação Nacional dos Inventores. Ele ficou bobo, mandou eu sentar na mesa dele, fez uma festa, chamou os amigos dele para contar a história, tirou foto comigo. Ficou doido. Por quê? Porque ele viu que esse cutucão que ele me deu, Esse fora, né, fez com que eu, num primeiro momento, saísse chateado, que eu saí, eu não vou mentir pra você, isso eu nunca contei publicamente, eu saí chorando naquela esplanada dos ministérios, eu chorei, eu falei, pô, eu nunca fui tratado, tão maltratado assim, por um ministro ainda, por que o cara me tratou dessa forma? Eu não entendia na minha cabeça, né? Eu também não tinha maturidade pra poder entender esse tipo de coisa, aí eu saí muito chateado. Só que depois eu agradeci. Tanto que na época, quando eu encontrei esse ministro, que era o José Gondenberg, inclusive um abraço a ele aí, se ele um dia ver esse podcast, eu agradeci, eu falei para ele, agradeço por tudo que aconteceu, porque senão não existiria a Associação Nacional dos Inventores. que tipo de invenções estavam paradas nessa época porque não tinha ajuda? Cara, eu vou te falar o seguinte... Sempre, eu vou te falar, o único cara que ajudava os inventores há muitos anos atrás, na época do teu avô, chamava Jânio Quadros. Ele adorava, você sabe quem é o Jânio Quadros, já ouviu falar? Claro. Ele foi presidente, inclusive, no Brasil. Ele, quando foi governador, ele toda segunda-feira, ele abria o gabinete dele, fazia fila na porta para ele atender os inventores. Ele adorava ver as invenções. Isso pouca gente sabe. Cara, interessante. Eu recebi uma vez um senhor de uns 85 anos que participou dessa época. Ele me trouxe, inclusive, um livrinho de uma associação muito antiga de inventores que tinha na época.
e onde tinha a foto do Jânio Quadros atendendo os inventores, a homenagem que o Jânio Quadros fazia aos inventores brasileiros. Então era um dos poucos políticos brasileiros que adorava atender os inventores. E eu vou te falar o seguinte, nunca na história do Brasil teve alguém que pegasse essa bandeira do jeito que eu peguei. Né, de ajudar os inventores, de pegar os projetos, de levar os projetos à frente, de assessorar os inventores, de ajudar a fazer as patentes, de pegar esses projetos, levar para as indústrias, fazer a ponte entre o inventor e a indústria, entre o inventor e o investidor. Entendeu? Que isso a gente faz tudo lá na associação. Inclusive, lá na sede da associação tem o Museu de Invenções, que eu fundei em 1996, que é o único museu de invenções da América Latina. E lá eu coloco em demonstração pública todos os protótipos dos inventores brasileiros.